Gostaria de primeiramente estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por poder estar na casa do Senhor, poder ser canal de bênção de Deus na vida dos irmãos. Também gostaria de agradecer ao pastor Paulo pelo convite. E nesse momento eu gostaria de pedir os irmãos que já abrissem a palavra em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 13. Todos acharam? Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode repetir comigo? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mais uma vez. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, este momento, Senhor, queremos te apresentar este momento, Deus. Quero te apresentar minha vida e quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha me usar. Que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, que o Senhor tenha liberdade de falar com a tua igreja, meu Pai. Aquilo que o Senhor já falou no meu coração e que o Senhor deseja, meu Pai. Porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra que transforma, que faz vida e que nos traz, meu Pai, entendimento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso eu peço a Ti nesta noite, meu Pai, que nós vamos sair daqui, meu Pai, cheios da tua presença. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos? Que bom que você veio, né, no culto hoje. Deixa eu corrigir. Que bom que você veio prestar um culto ao Senhor. Porque nós sabemos que nós, cristãos, viemos à igreja, nós viemos para prestar um culto. E esse culto é um culto racional. E o culto racional significa que é um culto de sinceridade. Um culto sem falsidade, sem mentira, mas com clareza, com amor, com entrega. E o momento do louvor já foi entoado, creio que você já entregou os louvores ao Senhor, levou a sua oração, mas nesse momento, o Senhor tem uma palavra para mim e para você. E como Ele já ministrou no coração, nesse momento Ele vai estar falando no seu coração, eu creio em nome de Jesus. Irmãos, a carta aos Filipenses, quando o pastor me fez o convite, eu fiquei pensando no que o Senhor queria falar com a igreja. E aí o Senhor, como eu já estava estudando essa carta, o Senhor falou, essa é a mensagem. E o que o Senhor falou, né, com o tema, sexta-feira forte, foi sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu pudesse pregar aqui nessa noite, seria isso, a alegria do Senhor é a nossa força, eu já decidi entregar. Por isso é o suficiente para entendermos que a nossa força, ela vem do Senhor. E a carta dos Filipenses, eu até mandei no grupo da geração eleita, porque é algo que está falando muito no meu coração. A carta aos Filipenses, ela é a carta, considerada a carta da alegria. Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Filipos, para os irmãos que não conhecem a história, Filipenses, os Filipos, são a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. E no momento que Paulo está escrevendo essa carta, ele vai estar preso, possivelmente morre. E o momento ao qual Paulo poderia estar triste, reclamando, desesperado, ele vai revelar através dessa carta que a esperança dele ainda está no Senhor. Ele tinha toda a liberdade, porque ele não tinha uma perspectiva de futuro, ele não sabia o que aconteceria com ele. Ele não sabia qual o juramento que acordava ele. Ele estava sem liberdade, ele tinha essa intenção, ele podia reclamar. Mas a carta aos Filipenses vai nos mostrar que a verdadeira alegria está no Senhor. E que a alegria não vem de circunstâncias, mas vem de um relacionamento com Deus. E Paulo, ele vai reunir nessa carta orientações práticas para uma vida de alegria
que podem gerar ansiedade no ambiente de segurança. A grande pergunta é que eu tenho para a igreja: como que o cristão pode viver em paz quando tudo ao seu redor parece estar se enrolando? Como que podemos viver em paz quando tudo parece estar errado? Você olha para um lado, é uma crise financeira, olha para o outro, é um luto, olha para frente, nada parece ter saída. Como podemos viver em paz? Nos dias atuais, irmãos, vemos que qualquer coisinha é motivo para a gente esfriar e desistir. Eu estava refletindo isso. A gente não passa por perseguição. Sabe por quê? Porque às vezes a perseguição, a luta hoje nossa é falta de algo que nós queremos ter. Talvez a sua luta hoje seja algo que está faltando na sua casa. Talvez seja a família incompleta ainda, mas o Senhor Ele não vai fazer. Você crê nisso? Talvez seja algo que você fala: meu Deus, que luta, que perseguição, mas eu estava refletindo. Nós não passamos por perseguição. Sabe por quê? Porque os nossos antepassados, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, a palavra nos diz que eles foram perseguidos, eles eram açoitados, eles tinham seus bens tomados, eles eram queimados e pendurados a pó e mortos. Os nossos antepassados eram escravizados. Os nossos antepassados eram decapitados. Os nossos antepassados eram jogados na arena para lutar com o leão, para não negar o nome de Deus. E quantas vezes eu e você negamos ao Senhor por pequenas coisas? Só porque Ele não fez o que nós achamos que devia ter feito? Só porque Deus não fez do jeito que nós achamos que era para ser feito? Não, porque eu orei, Deus não respondeu, então eu nem vou na igreja mais. Não, porque eu orei, Deus não me curou, não deu cura para o meu filho, Deus não me livrou da morte, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou servir mais Deus. E por causa disso, irmãos, muitas pessoas estão se afastando de Deus. Eu quero que você olhe para o lado, olha quantas cadeiras vazias. Quantas pessoas poderiam estar aqui porque conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, mas às vezes os vendavais, os tempestades são mais fortes que o Deus que existe, porque eles acreditam. Mas a palavra de Deus está dizendo: é no Senhor que nós encontramos força. Você pode sair para o mundo, viver tudo lá fora, a situação da sua vida só vai piorar. Mas quando você vem para a casa do Senhor, você decide permanecer. A alegria do Senhor é a nossa força. E não tem vento, não tem luta, não tem circunstâncias que nos fazem desistir de Deus. Desistir de acreditar que se Ele não fez é porque Ele sabe o que é melhor. Se Ele ainda não fez, Ele ainda pode fazer. Se Ele não fizer, Ele ainda vai ser Deus. Ele ainda tem o controle. E que nós estamos aqui para servir a Ele, não porque Ele pode dar algo a nós. Nós estamos aqui porque Ele é. Porque a honra é dele, a glória é dele. O poder
no centro da vontade de Deus? Será que ainda vai ter alegria na sua vida? E a carta de Filipenses, ela vai deixar algumas instruções e alguns segredos para que nós possamos aprender a ser alegre diante das circunstâncias. E a primeira coisa é permanecermos firmes no Senhor. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, permaneceis firmes no Senhor. E a palavra firme quer dizer permanecer diante das tempestades, porque o Senhor, Ele vai guardar vocês. Já pensou? A luta que você passa, a perseguição talvez que você esteja passando, a dificuldade que você esteja enfrentando, talvez você não vê nada, não vê saída, mas o Senhor está lá com você. Ele está falando, independente das circunstâncias, eu ainda estou aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Então Jesus venceu. E através dele nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores em Cristo, porque nós estamos nele e ele está em nós. E se nós olharmos, irmãos, é muito triste ver, mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque eu vejo que a palavra do Senhor está se cumprindo. Ver como que o amor está se esfriando. Como que a essência da adoração está indo embora. Nós não vemos mais tanto homens e mulheres como antigamente. Nós não vemos mais, irmãos, pessoas que pregavam o evangelho com autoridade, que oram e demônios são expulsos. Sabe por quê? Porque até o próprio diabo ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um. Ele sabe. Eu pergunto para os irmãos, você acha que Satanás vai manifestar para ele ser expulso? Ele é estrategista, irmãos. E por isso nós precisamos ser mais estratégicos ainda, porque nós temos um Deus que nos dá orientação. Nós temos que começar a tentar orar como era antes. Dos joelhos começarem a dar calos. Orar de madrugada. Fazer sacrifício para o nosso Senhor. E isso nem é sacrifício, irmãos. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para ter um relacionamento com o Senhor. Sacrifício foi o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Como que nós queremos ir para um lugar, mas nós não temos relacionamento com o dono do lugar? Como nós queremos ir para a casa de alguém que a gente não conhece? Esse alguém? Nós precisamos, irmãos, voltar para o relacionamento com o Senhor. Nós não vemos mais, irmãos, pessoas, é muito raro, é pouquíssimo raro de ver pessoas serem manifestadas com o Espírito Santo. É raro, é coisa rara, e é para ser constante. Mas sabe por que isso não acontece muito? Porque lá no secreto isso não acontece. Porque o que acontece aqui no momento tem que ser o que é revelado no secreto. E se não há vida no secreto, como é que o Senhor vai revelar no público? Como que o Senhor vai mostrar que faz a nossa vida se nós não vivemos uma vida no secreto? A gente tem que parar de querer viver emoção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para de viver sobre suas emoções, sobre suas
atingindo a mim e você, ele incomoda o Senhor. Ele quer atingir Deus, só que o Senhor já venceu essa batalha. Só que ela vai continuar, porque ele já é condenado. Ele já é derrotado. E ele quer nos levar com ele, essa é a realidade. Só que no tempo de hoje, nós precisamos despertar, precisamos acordar. Precisamos voltar para o Evangelho verdadeiro. Chega de viver de aparência. Nós precisamos chegar de viver somente de quatro paredes do que acontece aqui dentro. Precisamos viver uma vida espiritual. Precisamos viver uma vida real com Deus. Precisamos despertar, gente. Então, a primeira instrução que Paulo está dizendo para nós nessa carta é permanecer no Senhor. Porque quem permanece no Senhor consegue viver qualquer batalha. Porque o Senhor é que peleja por nós. Mas quando a palavra diz que o Senhor peleja por nós, não quer dizer que simplesmente o Senhor entra e toma nossa mudança à frente, não. O Senhor peleja por nós porque nós estamos confiando nele. O Senhor peleja por nós porque nós permanecemos nele. Porque quando o joelho está no chão, orando, o Senhor, eu não posso fazer. A minha força não vem de mim, vem do Senhor. Não é na força do meu braço, é o Senhor que pode fazer. Quando nós não temos nosso joelho no chão, pode levar o tempo do fogo. Para nós pode parecer um ano que demorou muito, mas para o Senhor é o tempo certo, é o tempo determinado que Ele tem. E Ele vai fazer. Ele luta por nós. Ele luta conosco. Mas essa luta, ela tem que ser parceira. É a gente com o joelho no chão e o Senhor na frente da batalha. E outra orientação que Paulo vai dizer é sobre nós perseverarmos na unidade. Filipenses 4, 2, 3. Ele vai citar ali sobre Evódia e Sintique. E a gente não sabe dizer ao certo qual era o problema. Nós sabemos que ali tinha um problema. E esse problema estava prejudicando a igreja. E essa parte agora é para falar para os irmãos que são convertidos e crentes. Nós temos que parar de bagunçar a casa do Senhor. Porque o Senhor nos chamou para nós darmos vida. E muitas vezes nós mesmos matamos pessoas. O Senhor está falando com nós, a igreja, eu vou ter vocês para curar, mas vocês são canais de cura. Muitas vezes vocês estão matando vidas. E o Senhor está dizendo aqui que é mais uma estratégia para nós permanecermos. Precisamos permanecer em unidade. Precisamos tratar o nosso irmão como nós gostaríamos de ser tratados. Claro que se nosso irmão estiver caindo no buraco, a gente não vai deixar ele cair no buraco. A gente vai, não, acorda, desperta, o caminho não é esse, não é assim que as coisas funcionam, as coisas do Senhor têm ordem, têm decência. Mas às vezes o irmão está passando por uma luta e ele tem dificuldade de se expressar. Às vezes se recua, e quando vai ver falta um ponto, falta dois, e a gente não tem coragem de mandar uma mensagem. A gente tem coragem de mandar uma mensagem, não, por que você não veio? Tudo bem? O irmão não precisa falar o que está acontecendo na casa dele, não, mas só de você falar, tá tudo bem? Já mostra que nós estamos aqui para apoiar o irmão. Estou orando por você, desiste não. E a gente não faz isso, irmãos. A unidade é isso. É um ajudar o outro, um levantar o outro, um aconselhar o outro, um ajudar a limpar a visão do outro. Porque às vezes existem ovelhas torpes, né? A ovelha é torpe, ela perde a visão. Mas nós precisamos ajudar os irmãos, um ajudando o outro. A igreja primitiva ela agia assim, irmãos. Quando um não tinha,
o outro fala, não, toma, eu te dou. E assim o Senhor se agrada, porque onde é unidade, onde é comunhão, ali tem a presença do Senhor. Porque como já temos dizido isso há muito tempo, reino dividido não subsiste. Existem várias opiniões aqui, vários pensamentos, mas quando nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos estar numa visão, precisamos alinhar. E entender que a minha vontade nem sempre, o que eu acredito, o que eu acho, tem que ser a razão, tem que ser o certo. E acreditar que se o irmão do meu lado, ele tem uma visão, e essa visão é bíblica, e ela me dá uma direção, eu vou acreditar e confiar, vou seguir, e vai dar certo, porque juntos somos mais fortes, juntos, estando na presença do Senhor, nós podemos fazer acontecer, porque o Senhor, Ele está no meio da onde há união. Outro ponto que Paulo vai deixar aqui para a gente é escolher viver em alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo, irmãos, vai dizer o seguinte: ele vai dizer, alegre-se somente quando tu estiver bem, tá? Quando estiver bem, você se alegra, você louva o Senhor. Não, por exemplo, alegra-se sempre no Senhor. Às vezes existem situações na nossa vida que, mas como que eu posso me alegrar passando por essa dificuldade, passando por essa situação? Lembre-se que a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa alegria, ela está no Senhor. Porque quando eu lembro que o Senhor ainda tem uma promessa, que vai buscar a tua noiva, que tudo isso vai passar, que toda lágrima nos seus olhos serão secas, que toda dor passará, eu lembro, ainda há uma esperança. Há uma esperança porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Ele disse que vai voltar e Ele está perto de voltar. Talvez Ele não volte agora para todos, como a palavra diz, mas talvez Ele possa voltar para mim daqui a pouco. Talvez possa voltar para você. E eu te pergunto, você está preparado? Está preparado para ter um encontro com o noivo? Se você está aqui nessa noite, irmão, o Senhor te dando a oportunidade de refletir, assim como Ele está dando para mim, de será que está tudo bem? Será que eu sou uma verdadeira cristã? Será que pequenas coisas não me fazem desviar na fé e largar Ele? Sendo que é Ele o único que está do meu lado sempre? Você já repararam como a gente joga a culpa no Senhor de tudo? É o único que está do nosso lado desde o começo. Ele que nos resgatou, Ele que nos levantou, Ele que nos prometeu, Ele que nos deu um ministério, Ele que nos falou o caminho a seguir. Ele que nos deu a direção de tudo o que acontece. É culpa de Deus. Talvez o irmão falou algo que não agradou no coração, eu não vou na igreja mais. Ao invés de eu procurar um conserto com o irmão, procurar o que aconteceu, eu quero culpar o irmão e Deus. Mas eu não tenho culpa não. Mas talvez isso seja o reflexo do meu relacionamento com o Senhor. Porque eu te garanto, irmão, quem tem intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus, não abandona Ele por nada. Não abandona o Senhor por nada. E Paulo vai dizer que a alegria cristã, ela é a fonte. Porque a alegria está no Senhor. E a fonte é Cristo. Irmãos, entenda uma coisa: circunstâncias mudam, mas Jesus não muda. Como eu disse, Jesus pode mudar qualquer situação da sua vida. Se Ele quiser, se Ele achar que é devido. Porque a gente vê de uma forma, a gente enxerga de uma forma, mas Deus Ele vê muito além de nós. Nós estamos presos a um tempo. Nós estamos numa linha de um tempo, mas Deus está fora. O tempo de Deus é o tempo kairos. É o tempo que nós imaginamos. Para a gente, um ano pode demorar muito tempo, pode parecer uma eternidade, mas para Deus, um ano pode parecer um dia. E a gente não entende. Ele vê coisas, Ele sabe de coisas, Ele planejou coisas para mim e para você que nós não entendemos.
meu serviço começou a aparecer no final do dia. Eu não consegui pegar a Bíblia, mas eu já estava lendo antes. Por isso que o pastor Rick sempre fala. Tem que estar preparado. Antes preparado, irmãos. Porque qualquer momento que você vai chorar é contigo. E aí? Tem maná? E aí, eu não consegui ler a mensagem. E o carro lá de casa não podia sair. O ônibus buscar. A van tinha que ir embora, eu tinha que acabar de serviço. E eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? E agora? Aí você falou comigo, calma, respira. Aí eu sentei, comecei a ler, liguei pro ano, liguei pro meu pai, ninguém entendia, tranquilo. Falei, Senhor, me ajuda. Passou 5 minutos, eu comecei a ler a mensagem, mandei mensagem pro ano, avisei o Rick, talvez eu atrasar, e as coisas foram se acertando. Mas se eu tivesse me desesperado ainda mais, o que tinha que acontecer ia acontecer, só que eu estaria com excesso de preocupação. Eu estaria desesperada, eu estaria nervosa, eu estaria passando mal. Mas o que tinha que acontecer, aconteceu. Ia acontecer. E é assim que funciona a ansiedade. Às vezes a gente está tão preocupado com algo que nem aconteceu, ou que nem vai acontecer, ou que vai acontecer. Mas a gente está preocupado, vai acontecer. Isso vai acontecer. E o Senhor está falando, confia em mim. Eu estou contigo. Eu sei o que eu estou fazendo. E por isso, irmão, nós precisamos cuidar da nossa alma e começar a pôr limites nela. O Senhor prometeu. O Senhor falou que vai dar certo. Precisamos trabalhar nossa mente, e Paulo vai dizer isso mais à frente, sobre nós dominarmos a nossa mente. Nós temos o controle sobre a nossa mente pela palavra do Senhor. E aí Paulo vai dizer, não vivam dominados por ansiedade. Orem. Apresentem os pedidos com súplicas, que o Senhor irá ouvir. E logo ele vai dizer, agradeça. Porque às vezes, muitas vezes só pede, ora pedir, mas a gente nunca volta para agradecer. Isso chama ingratidão. Porque às vezes a gente não lembra nem, a gente orou, a gente nem lembra que orou e acontece. Mas todo dia a gente lembra de pedir, mas quando acontece a gente esquece de agradecer. A gente precisa ser grato ao Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele não fez. Senhor, obrigado pela bênção, mas também obrigado pela luta. Obrigado, Senhor, pelo tombo que eu tomei, porque talvez lá na frente eu poderia ter sido atropelado, né, Renata? Obrigado, Senhor. Hoje eu virei o meu pé aqui, mas eu poderia ter sido atropelado. Então foi um livramento. Às vezes acontece coisas com a gente que a gente só reclama, mas a gente não sabe agradecer. Então a gente precisa agradecer ao Senhor pelas
E segundo, que nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Que nós não acreditamos em nós mesmos. Na capacidade que Deus nos deu. Porque vem de Deus, né? E por isso Paulo está dizendo, comece a trabalhar na sua mente. Comece a dizer para você, você consegue, você pode. Mas não deixe isso entrar no coração como um poder seu, não. Você consegue, você pode, você é capaz, porque Deus está contigo. Comece a dominar sua mente, eu não aceito. Eu começo a repreender, Senhor, eu repreendo o teu nome. Mas não aceite que a sua mente domine você. É isso que Paulo está dizendo. E quem alimenta a mente com a palavra? Romanos vai dizer, né? Paulo mais uma vez dizendo em Romanos. Nós não devemos ser conformados com as coisas deste mundo, mas nós devemos alimentar-nos da palavra do Senhor. Porque é a palavra que nos muda. A palavra, dia após dia. Nós podemos ler ela todos os dias, mas cada dia o Senhor vai falar conosco de uma forma diferente. E vai ser naquilo que nós mais precisamos ouvir. Nem sempre vai ser o que a gente quer ouvir, o que nosso coração espera, mas vai ser o que nós necessitamos ouvir. E aqueles que ouvem a palavra e praticam ela, mesmo que constrange, mesmo que doa, mesmo que você nem faça, nossa, eu estou muito errado, eu preciso mudar isso. É aí que o Espírito Santo flui. É aí que o Espírito Santo ele começa a agir. Porque você dá liberdade para a palavra entrar no seu coração e ser semeada. E quando ela é semeada, ela gera em nós mudança. Mudança de caráter, mudança de vida. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo: esteja firmado na palavra, leiam a palavra, se revista a palavra. E a Bíblia, a palavra, irmãos, ela tem que ser como realmente um alimento para a nossa vida. Ela é um alimento, a palavra de Deus diz. E eu digo que ela se refere como alimento porque se eu e você ficarmos, eu sou ficar meia hora com fome, eu não posso não. Mas se nós ficarmos 2 dias sem comer, sem beber água, sem se alimentar direito, o nosso corpo começa a tremer. A gente desmaia, a gente passa mal, sobre a limpar até no hospital para tomar soro. E assim é a vida do cristão, longe do relacionamento com Deus, longe da palavra. Porque aquele que não alimenta, ele enfraquece. E aí qualquer coisinha, qualquer palavra, qualquer situação entra na nossa cabeça, entra na nossa mente e quer dominar. Por isso que a palavra de Deus tem que estar na nossa mente, no nosso coração. E ela tem que dominar a nossa vida. Não é o irmão que só vai para pregar, para confrontar. Não, é a palavra que confronta. E quem tem o Espírito Santo recebe ela e recebe a transformação de vida. Estou terminando, irmãos. Paulo vai dizer em Filipenses 4:11, versículo 11 ao 13. Aprendi a viver contente. E nesse capítulo, desse livro, o que mais me chama a atenção, o que mais me gera impacto é essa parte. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo está dizendo o seguinte: eu já tive fartura, mas eu já tive fome. Eu já vivi em termos de bonança, mas já também já tive escassez. Já tive abundância, mas eu já não tive nada. Já tive tudo que eu poderia ter nesse mundo, mas eu também sei que teve necessidade. E é o versículo que eu mais amo. Mesmo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu imagino Paulo dizendo isso, irmãos. Ele preso. Ele está dizendo o seguinte: eu estou preso aqui.
Mas um dia eu serei livre, um dia eu fui liberta. E eu não estou falando de prisões físicas, eu estou falando de uma prisão espiritual. Porque um dia eu fui escravo do pecado. E ainda é pouco estar preso aqui. Paulo está dizendo: isso aqui vai passar. Eu estou preso em correntes. Eu estou preso através de grades. Mas é melhor estar preso e ser escravo ao amor de Jesus. Nada se compara a estar preso ao amor de Jesus. E Ele virá buscar a tua noiva. Ele voltou para ninguém. Jesus está dizendo: nada que você passar aqui se compara com a glória que está preparada para você. Eu passo pelo luto, passo pelas perdas, mas um dia eu estarei lá com o meu rei. Um dia eu estarei lá com Jesus, que vai me enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Um dia eu estarei com Ele, não há choro, não há dor, não há tristeza. Satanás não pode replicar, mas ainda há uma esperança para quem se alegra no Senhor. Oh, entenda isso, irmãos. Talvez hoje você está passando pela prova que você não vê a saída, mas eu te digo: permaneceis no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o mundo, irmãos, eu estou indo pro final já. O mundo geralmente costuma usar esse versículo isolando ele. Posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Ou seja, como se Deus tivesse a obrigação de trazer uma condição boa de vida para nós. Não, então eu posso todas as coisas que Deus me fortalece. Deus vai fazer para mim. Só que Paulo não está dizendo isso, irmãos. O que Paulo está dizendo é isso: eu posso todas as coisas que Deus me fortalece, porque Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele é meu refúgio, Ele é minha alegria. E nele, Ele supre toda a minha necessidade. Porque se eu tenho, Ele é comigo. Mas se eu não tenho, Ele também está comigo. Cristo é o suficiente. Aleluia. Quando você entender isso, quando nós entendemos isso, que Cristo é o suficiente, nada poderá nos abalar. Eu quero que você imagine, feche seus olhos, imagine comigo. Uma tempestade, barulho de muitos do mar agitado,
tudo escuro, muitos vendavais. Mas lá no fundo ainda há uma luz, um farol que brilha. E assim devemos ser eu e você, como este farol. Independente do vento,